Você acha que porque limpa chão aqui, entende de medicina? A voz do Dr. Gustavo ecoou pelo corredor do hospital. Teresa sentiu cada olhar se virando para ela. O jaleco branco dele parecia brilhar sob as luzes fluorescentes enquanto ele apontava o dedo para o uniforme dela. Fique no seu lugar. Deixe quem estudou fazer o trabalho de verdade. O silêncio constrangedor tomou conta da ala. Teresa apertou o cabo do esfregão com força. Aquilo ainda não tinha acabado. Mas o que ninguém ali sabia era que em poucas horas aquele mesmo médico arrogante ficaria paralisado diante dela. E a verdade sobre quem Teresa realmente era mudaria tudo naquele hospital. Teresa Oliveira tinha 45 anos e acordava todos os dias às 4 da manhã. O despertador tocava no escuro do quarto pequeno e ela nunca apertava a soneca. Levantava de uma vez. Morava sozinha num apartamento de 2 cômodos na zona norte da cidade. As paredes tinham infiltração, mas o aluguel cabia no orçamento. Era o que importava. A rotina era sempre a mesma. Banho rápido, café preto sem açúcar, 2 fatias de pão com margarina. Pegava a bolsa surrada e descia as escadas porque o elevador vivia quebrado. Às 5 da manhã, já estava no ponto de ônibus. Primeiro ônibus lotado, segundo ônibus mais vazio. Chegava ao Hospital Nova Esperança às 6 em ponto. Nunca atrasou um dia sequer em 3 anos. Teresa trabalhava como faxineira. Seu uniforme azul clarinho estava sempre impecável, passado com cuidado. Ela fazia questão disso. Sapatos limpos, cabelo crespo preso num coque baixo, unhas curtas. A apresentação importava, mesmo que ninguém olhasse direito para ela. No hospital, Teresa era conhecida como a funcionária silenciosa, educada, eficiente, discreta. O tipo de pessoa que passa despercebida. Limpava consultórios antes dos médicos chegarem. Esfregava o chão dos corredores enquanto enfermeiros corriam de um lado para o outro. Esvaziava lixeiras, desinfetava macas, organizava salas de espera. Seu trabalho era invisível. Quando bem feito, ninguém notava. E Teresa fazia muito bem. Ela tinha uma forma peculiar de trabalhar. Enquanto passava o pano nos balcões da enfermaria, seus olhos captavam detalhes. Observava os monitores cardíacos. Lia prontuários deixados abertos sobre as mesas. Escutava as conversas técnicas entre residentes. Absorvia informações. Não porque fosse intrometida, mas porque algo nela não conseguia desligar aquele interesse. As colegas de limpeza gostavam de Teresa, mas achavam ela estranha. Você fala muito difícil, mulher, dizia Joana, que limpava o segundo andar. Fica usando essas palavras complicadas. Parece médica. Teresa sorria sem responder. Mudava de assunto. Oferecia ajuda com os carrinhos pesados. Dividia o lanche. A verdade é que Teresa carregava um peso que ninguém ali conhecia. Um passado trancado a 7 chaves. Nas prateleiras empoeiradas de sua casa, escondidos dentro de uma caixa de papelão no fundo do armário, estavam diplomas, certificados, fotos de formatura, artigos científicos com seu nome. Uma vida inteira guardada, enterrada, esquecida por todos, menos por ela. Teresa não falava sobre isso, nunca, não com as colegas de trabalho, não com os vizinhos, não com ninguém. Tinha aprendido que silêncio era mais seguro que explicações. Perguntas doíam mais que o cansaço nas costas depois de 8 horas esfregando o chão. Por que uma mulher com aquele passado estava ali? Por escolha? Não. Por necessidade? Absolutamente. A vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes você constrói uma carreira inteira, estuda até a exaustão, se sacrifica, sonha alto. E então algo acontece. Uma reviravolta. Um golpe do destino. E você se vê recomeçando do zero, pegando qualquer trabalho disponível para pagar as contas. Teresa havia tentado voltar, tentado reerguer o que tinha perdido, mas as portas estavam fechadas. O sistema não perdoa, não dá segunda chance, não quando você fica anos afastada.
Não quando você não tem mais conexões. Não quando você é uma mulher de 45 anos competindo com pessoas 20 anos mais novas. Então ela aceitou, pegou o que apareceu, faxineira de hospital. Pelo menos estava perto da área. De alguma forma distorcida, ainda fazia parte daquele mundo. Naquela segunda-feira de março, Teresa chegou ao hospital no horário de sempre, 6 da manhã. O céu ainda estava escuro. Ela passou o crachá no portão dos funcionários, cumprimentou o segurança com um aceno de cabeça e entrou. Vestiário feminino. Aquele cômodo apertado que cheirava eternamente a desinfetante misturado com café requentado. Armários enferrujados, banco de madeira manchado. Teresa trocou de roupa, guardou a bolsa, prendeu o cabelo com mais firmeza. Calçou os sapatos brancos que já estavam gastos nas laterais e machucavam o calcanhar direito, mas ainda serviam. Comprar sapato novo não estava no orçamento esse mês. Pegou o carrinho de limpeza, baldes, panos, produtos de limpeza, esfregão, luvas, sacos de lixo, tudo organizado do jeito que ela gostava. Começou pela ala de internação do 3º andar, seu setor. Teresa gostava do silêncio das primeiras horas, os corredores ainda vazios. Apenas o som ritmado de seus passos e o girar das rodinhas do carrinho, luzes fluorescentes zumbindo baixinho, o cheiro hospitalar que misturava álcool, remédio e lençol limpo. Era nesses momentos solitários que Teresa se sentia em paz. Não precisava fingir, não precisava esconder, não precisava ser menos do que era para caber nas expectativas alheias. Ela limpou a sala de espera. Depois o corredor principal. Esvaziou as lixeiras dos consultórios vazios. Passou pano nas janelas. Organizou as cadeiras. O trabalho era mecânico. Suas mãos faziam, mas sua mente viajava. Sempre viajava. 7:30 da manhã. O hospital começou a acordar. Enfermeiros chegando para o plantão. Médicos entrando apressados com copos de café, pacientes sendo servidos com café da manhã, familiares nos corredores. O silêncio deu lugar ao burburinho. Teresa empurrou o carrinho até o final do corredor. Quarto 307. Precisava limpar ali. Bateu de leve na porta. Ninguém respondeu. Abriu devagar. A cama estava vazia, mas desarrumada. O paciente devia estar em algum exame. Ela entrou e começou a trabalhar. Foi quando ouviu a voz, alta, impaciente, vinda do corredor. Onde está a equipe de limpeza? Esse hospital está virando uma bagunça. Teresa conhecia aquela voz. Dr. Gustavo Brandão, o médico mais arrogante de todo o Hospital Nova Esperança. Talvez de toda a cidade. E a paz da manhã de Teresa estava prestes a acabar. Doutor Gustavo Brandão tinha 38 anos e uma carreira brilhante no currículo. Formado com honras ao mérito, residência em cardiologia em hospital de referência, mestrado, especialização internacional, prêmios, publicações, tudo que um médico poderia querer numa folha de papel. O problema é que o Dr. Gustavo sabia disso. E fazia questão que todo mundo soubesse também. Ele entrava no hospital como quem pisa num palco. Jaleco impecável, cabelo com gel, relógio caríssimo no pulso, perfume importado, postura ereta, queixo sempre levemente erguido, falava alto, ria alto, ocupava espaço. O corredor parecia menor quando ele passava. Os residentes o temiam. As enfermeiras o evitavam, os outros médicos o toleravam. Gustavo era bom no que fazia, isso ninguém negava, mas era insuportável, arrogante, prepotente, daqueles que precisam diminuir os outros para se sentir grande. Enfermeira, eu pedi esse resultado há 10 minutos. 10 minutos? Você acha que meu tempo não vale nada? Ele jogou a prancheta sobre o balcão com estrondo. A enfermeira Carla engoliu seco. Desculpa, doutor. O laboratório está atrasado hoje. Gustavo revirou os olhos. Sempre uma desculpa. Sempre. Se eu quisesse ouvir desculpa, tinha virado terapeuta.
Ele pegou o celular e saiu digitando furiosamente, sem nem olhar para ela. Carla respirou fundo, segurou as lágrimas. Já era a terceira vez naquela semana que o doutor Gustavo a humilhava na frente de todo mundo, mas ela precisava do emprego. Tinha 2 filhos, então engolia, como todos engoliam. O Dr. Gustavo tratava os funcionários do hospital como peças descartáveis. Auxiliares de enfermagem eram lentos demais, técnicos de laboratório eram incompetentes, recepcionistas eram burros, e a equipe de limpeza, essa nem era gente para ele, era mobília, quando muito um obstáculo no caminho. Sai da frente! Ele empurrou um carrinho de limpeza que estava encostado na parede. O carrinho bateu com força, derrubando um balde. A água se espalhou pelo chão. Dona Joana, a faxineira, correu para limpar. Desculpa, doutor, desculpa. Gustavo nem olhou para trás. Continuou andando. Essa era a rotina, humilhação diária, desrespeito sistemático. E o pior, ninguém fazia nada. A diretoria adorava o Dr. Gustavo. Ele atendia bem. Os pacientes pagantes adoravam ele. Charmoso, atencioso com quem tinha dinheiro. Ele sabia jogar o jogo, sabia ser 2. O médico 5 estrelas nas avaliações online e o tirano nos bastidores. Teresa conhecia bem esse tipo. Já tinha trabalhado com vários assim. Gente que confunde conhecimento com superioridade, que acha que diploma é carta branca para tratar os outros como lixo. Ela evitava cruzar com o Dr. Gustavo. Quando o via no corredor, mudava de direção. Quando ele entrava numa sala, ela saía. Não por medo, mas por estratégia. Invisibilidade era sua melhor defesa. Mas naquela segunda-feira, a sorte não estava do lado dela. Teresa estava limpando o posto de enfermagem do 3º andar. Era 8 da manhã. O movimento já estava intenso. Ela esfregava o balcão com cuidado, contornando papéis, canetas, xícaras de café. Trabalhava em silêncio, no seu canto. Invisível como sempre. Foi quando o Dr. Gustavo apareceu. Vinha apressado, falando no celular. Tom irritado. Não é assim que funciona. Eu já expliquei isso 3 vezes. 3. Ele parou na frente do balcão, desligou o celular com raiva, bateu a mão na superfície. Alguém viu o prontuário do 304? A enfermeira Carla estava ali. Deve estar no arquivo, doutor. Deve. Gustavo elevou a voz. Eu não perguntei onde deve estar. Eu perguntei onde está. Teresa continuou limpando, quieta, tentando se tornar ainda mais invisível. Mas o movimento do pano dela esbarrou numa xícara de café vazia que estava na beirada do balcão. A xícara caiu. Não quebrou, apenas rolou pelo chão com um barulho seco. Silêncio. Gustavo virou a cabeça lentamente. Olhou para a xícara, depois para Teresa. O olhar dele era de puro desprezo, como se ela fosse um inseto, algo que não deveria estar ali. Você não consegue fazer o básico direito? A voz dele estava baixa, perigosa. Trabalhar sem causar problema? Teresa abaixou os olhos. Me desculpe, doutor. Foi sem querer. Foi sem querer. Ele repetiu as palavras dela com deboche. Tudo nesse hospital é sem querer. Ninguém assume responsabilidade por nada. Teresa abaixou para pegar a xícara. Gustavo deu um passo à frente, chegando mais perto. Você acha que é fácil trabalhar num lugar onde nada funciona direito? Ela não respondeu. Pegou a xícara, colocou no carrinho. Eu tô falando com você. A voz dele ficou mais alta. Quando um médico fala, você responde. Entendeu? Teresa ergueu o rosto, olhou para ele. Por um segundo, apenas um segundo, Gustavo viu algo diferente naqueles olhos. Não era medo, não era submissão, era outra coisa, algo que ele não soube identificar, mas o momento passou rápido. Entendi, doutor. Teresa baixou a cabeça de novo. Gustavo deu um sorriso de canto, satisfeito. Ele tinha vencido mais uma, colocado mais alguém no lugar. Ótimo. Agora termina essa limpeza e sai daqui. Tá atrapalhando. Ele virou as costas.
Pegou o prontuário que estava ali o tempo todo bem na frente dele, saiu andando, deixando Teresa parada ali, com o cabo do esfregão na mão, o rosto quente de vergonha e o coração apertado de raiva contida. A enfermeira Carla se aproximou depois que Gustavo saiu. "Você tá bem, Teresa?" Teresa assentiu. "Tô sim, obrigada." Mas ela não estava bem, porque aquilo foi só o começo. 2 dias depois, na quarta-feira, Teresa estava limpando o corredor do 3º andar quando ouviu vozes vindo da sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Ela não tinha intenção de escutar. Mas quando você é invisível, as pessoas falam como se você não estivesse lá. O paciente do 308 continua com febre intermitente. Era a voz da doutora Juliana, uma residente nova. "Já faz 5 dias. Os exames não mostram infecção bacteriana clara, mas eu acho que devíamos investigar mais." "Investigar mais?" A voz do Dr. Gustavo cortou. "Você acha? Com base em que, na sua vasta experiência de 6 meses de residência?" Silêncio constrangido. "É uma virose. Simples assim. Febre intermitente, dor no corpo, cansaço. Quadro clássico. Vai passar sozinho com sintomático." Gustavo falava com aquela certeza absoluta que não permitia contestação. Próximo caso. Teresa continuou limpando, mas algo naquela conversa ficou na cabeça dela. Febre intermitente por 5 dias. Dor no corpo. Cansaço. Não parecia virose comum, parecia outra coisa, mas ela era a faxineira, não era nada dela. Terminou a limpeza do corredor e foi para o depósito buscar mais produtos. Quando voltou, viu um movimento estranho perto do posto de enfermagem. Várias pessoas reunidas. O Dr. Gustavo estava no centro, voz alta como sempre. "Vocês viram esse artigo que saiu na Lancet sobre novos protocolos cardiológicos?" Ele segurava o celular, mostrando para um grupo de residentes e enfermeiros. "Estudo brilhante, revolucionário. Mas claro, nesse hospital ninguém lê, ninguém se atualiza." A doutora Juliana tentou entrar na conversa. "Eu li ontem, doutor. Achei interessante a abordagem sobre..." "Você leu?" Gustavo a interrompeu. "Leu mesmo ou passou o olho no resumo?" Juliana engoliu seco. "Li o artigo completo." "Então me diz, qual foi a principal limitação metodológica apontada pelos autores?" Silêncio. Juliana não sabia. Gustavo sorriu. Aquele sorriso de predador. E imaginei. "Você não leu. Você mentiu." "Na medicina, isso é grave, doutora. Mentir sobre conhecimento pode matar paciente." O rosto de Juliana ficou vermelho. Ela abaixou a cabeça. Os outros desviaram o olhar. Ninguém defendeu ela. Ninguém nunca defendia ninguém. Teresa passou por eles empurrando o carrinho. Cabeça baixa, invisível, mas ela tinha lido aquele artigo, conhecia a limitação metodológica. Amostra pequena, ausência de grupo controle adequado, viés de seleção. Simples assim, mas ela não podia falar. Não era o lugar dela. Ela seguiu pelo corredor, foi até o depósito de material de limpeza no final da ala. Um cômodo pequeno, sem janela, que cheirava forte a produto químico. Estava guardando os panos quando ouviu passos atrás dela. Virou. Era o Dr. Gustavo. Ele estava parado na porta, olhando para ela com aquela expressão de superioridade. "Você ouviu a conversa ali fora?" Teresa ficou tensa. "Não, doutor. Eu estava trabalhando." "Estava trabalhando." Ele entrou no depósito. 2 passos. 3. O espaço ficou menor. "Sabe qual é o problema desse hospital? Falta de excelência. As pessoas fazem corpo mole, são medíocres." Teresa não sabia o que responder. Ficou quieta. "Você sabe o que é excelência?" Gustavo cruzou os braços. "Claro que não sabe. Excelência é acordar todo dia e ser melhor que ontem. É estudar quando todo mundo está assistindo novela. É se dedicar de verdade." Ele deu mais um passo. Estava muito perto agora. Teresa sentiu o cheiro do perfume caro dele misturado com um antisséptico hospitalar. "Mas aqui,
Aqui as pessoas querem fazer o mínimo. A enfermagem faz o mínimo, a administração faz o mínimo e os serviços gerais... Ele olhou em volta para as prateleiras bagunçadas. Mal fazem isso. Teresa apertou o pano na mão. Eu faço meu trabalho direito, doutor. Você acha? Gustavo apontou para uma prateleira alta. Aquilo ali tá limpo? Aposto que faz meses que ninguém passa pano ali em cima. Ele tinha razão. A prateleira alta era difícil de alcançar. Teresa limpava a cada 15 dias, não toda semana. Você quer que eu limpe agora, doutor? Eu quero que você faça seu trabalho completo. Gustavo falou devagar. Todo dia. Não meia boca, entendeu? Entendi. Gustavo saiu do depósito, mas voltou 2 segundos depois. Enfiou a cabeça pela porta. Ah, e Teresa? É Teresa, né? Sim, doutor. Não fica ouvindo conversa de médico, não é para você. Você não entenderia mesmo. Ele sorriu, aquele sorriso condescendente, e saiu. Teresa ficou parada ali, sozinha, com as mãos tremendo de raiva. Ela conhecia aquele artigo melhor que o Dr. Gustavo. Tinha lido o original em inglês, não a tradução. Conhecia os autores, conhecia o debate acadêmico em torno do estudo. Mas ela era a faxineira. Então não importava. Na sexta-feira tudo piorou. Teresa estava no refeitório, horário de almoço, 11h30. O refeitório dos funcionários ficava no subsolo, um lugar apertado, com mesas de fórmica velha e cadeiras desconjuntadas. Cheiro de comida requentada, barulho de talheres e conversas. Teresa sentou sozinha num canto como sempre. Bandeja com arroz, feijão, um pedaço de frango e salada. Comida simples, mas quente. Ela estava cansada, as costas doíam, os pés doíam, mas faltavam ainda 4 horas de turno. Foi quando o Dr. Gustavo entrou no refeitório. Ele nunca comia ali. Médicos não comiam no refeitório dos funcionários. Mas naquele dia, por algum motivo, ele entrou. Talvez tivesse vindo buscar alguma coisa. Talvez só quisesse cortar caminho. Não importava. Ele estava ali. E com ele 3 residentes, 2 homens e uma mulher. Todos jovens, bonitos, bem vestidos, rindo de alguma piada interna. Teresa baixou a cabeça. Continuou comendo, invisível. Mas a sorte não estava do lado dela naquele dia. Gustavo parou na frente da geladeira, pegou uma água. Foi quando viu Teresa. Reconheceu ela. E algo no cérebro dele decidiu que aquilo seria divertido. Olha só, ele falou alto. A faxineira estudiosa. Os 3 residentes olharam. Outras pessoas no refeitório também. Teresa fingiu que não ouviu. Continuou comendo. Gustavo se aproximou. Veio até a mesa dela. Oi, Teresa, tudo bem? Ela teve que olhar. Erguer a cabeça. Tudo bem, doutor? Você limpou o depósito direito como eu pedi? Limpei sim, doutor. Ótimo, ótimo. Gustavo virou para trás, para os residentes. Sabiam que a Teresa aqui gosta de ouvir conversa de médico? Ela fica prestando atenção quando a gente discute caso. Os residentes riram. Não um riso maldoso. Apenas aquele riso nervoso de quem não sabe como reagir. Teresa sentiu o rosto esquentar. Eu não fico ouvindo, doutor. Eu só trabalho. Não, sem problema. Gustavo puxou uma cadeira. Sentou na frente dela. Os residentes ficaram em pé ao redor, sem saber o que fazer. É bom ter interesse. Sério. Admirável até. Teresa quis sumir, desaparecer, mas não tinha como sair sem parecer que estava fugindo. Me diz uma coisa, Teresa. Gustavo apoiou os cotovelos na mesa. Você sabe o que é um eletrocardiograma? Silêncio no refeitório. Todo mundo estava ouvindo agora. Teresa respirou fundo. Sei sim, doutor. Sabe? Gustavo fingiu surpresa. Explica pra gente, então. O que é? Teresa sabia que aquilo era uma armadilha. Sabia que qualquer coisa que ela dissesse seria usada contra ela, mas não tinha saída. É um exame que registra a atividade elétrica do coração. Oh! Gustavo bateu palma. Muito bem. Você decorou a definição. Os residentes riram mais alto agora.
E você sabe interpretar um eletrocardiograma? Teresa não respondeu. Não sabe, né? Gustavo se levantou. Porque saber o que é e saber fazer são coisas diferentes. Medicina não é internet, Teresa. É anos de estudo, dedicação, universidade, residência, coisas que exigem preparo. O silêncio no refeitório era absoluto, constrangedor. Gustavo jogou a garrafa de água vazia na lixeira. Fica no seu lugar, deixe quem estudou fazer o trabalho de verdade. E saiu. Os 3 residentes saíram atrás. As conversas no refeitório recomeçaram aos poucos, mas todos evitavam olhar para Teresa. Ela ficou ali, parada, com a comida intocada no prato, os olhos ardendo, a garganta apertada, as mãos tremendo. Dona Joana, a colega faxineira, veio até ela, sentou do lado. Deixa pra lá, filha. Esse médico é um mau caráter, todo mundo sabe. Teresa assentiu, mas não conseguiu comer mais nada. Levantou, jogou a comida fora, lavou a bandeja e voltou para o trabalho. Invisível de novo, mas por dentro algo tinha mudado. Por dentro, Teresa tinha chegado num limite. O paciente do quarto 308 se chamava Seu Alfredo. Alfredo Ramos tinha 62 anos, aposentado. Trabalhara a vida inteira como motorista de ônibus. Casado, 3 filhos, 5 netos. Um homem simples, de fala mansa, que nunca reclamava de nada. Alfredo estava internado havia 6 dias. Tinha dado entrada no hospital com febre, cansaço extremo e dores pelo corpo. A princípio, parecia uma gripe forte. Talvez uma virose. O Dr. Gustavo havia feito a avaliação inicial. Pediu exames básicos. Hemograma, bioquímica, raio-x de tórax. Tudo normal. Nada que justificasse alarme. É viral, repouso, hidratação e antitérmico. Vai melhorar em 2, 3 dias. Gustavo tinha certeza absoluta. Nem cogitou outras possibilidades. Mas Alfredo não melhorou. No 3º dia, a febre continuava, intermitente. Subia à noite, baixava de manhã, as dores persistiam, o cansaço piorava. Dona Célia, sua esposa, estava preocupada. Doutor, ele não está melhorando. Será que não é outra coisa? Gustavo mal olhou para ela. Senhora, eu já expliquei. É um processo viral. Demora mesmo. Tenha paciência. No 5º dia, Alfredo começou a ter suores noturnos. Encharcava o lençol. Acordava várias vezes, tremendo de frio. A enfermagem anotava tudo no prontuário. Mas quando levavam as queixas para o Dr. Gustavo, a resposta era sempre a mesma. É esperado. Faz parte do quadro viral. Continua o tratamento. A doutora Juliana, a residente, tinha suas dúvidas. Ela examinava Alfredo todos os dias, via que algo não batia. Febre prolongada, suores noturnos, perda de peso em poucos dias. Aquilo não era virose comum. Ela tentou conversar com Gustavo. Doutor, o paciente do 318 já está há 6 dias com febre. Não seria o caso de investigar outras possibilidades? Talvez uma cultura, talvez você deixar de ser ansiosa? Gustavo cortou. Nem todo paciente melhora no cronograma que a gente quer. Medicina não é matemática. Tenha paciência. Juliana engoliu a frustração. Ela era residente, estava aprendendo, não podia questionar demais. Mas por dentro, ela sabia. Sabia que Alfredo precisava de mais atenção. O problema é que o Dr. Gustavo era o médico titular. E no hospital, a palavra final era sempre do titular. Sempre. Teresa limpava o quarto 308 todos os dias, 2 vezes por dia, manhã e tarde. Ela via seu Alfredo definhando aos poucos, via a preocupação no rosto de Dona Célia, via as enfermeiras cochichando no corredor, preocupadas, mas sem poder fazer nada. Na segunda-feira de manhã, Teresa entrou no 308 para limpeza de rotina. Alfredo estava deitado olhando para o teto. O rosto dele estava mais magro, os olhos fundos, a pele com um tom acinzentado. Bom dia, seu Alfredo. Teresa sempre cumprimentava os pacientes, tratava todos com respeito.
Alfredo virou a cabeça devagar. Tentou sorrir. Bom dia, filha. Posso limpar o quarto? Pode sim. Desculpa o trabalho. Que isso? É meu trabalho mesmo. Teresa começou a passar o pano no chão. Como o senhor está se sentindo? Alfredo suspirou. Ah, filha, não tô bom não. Essa febre não passa. Tô suando frio toda noite. E agora começou uma coceira no corpo. Uma coceira estranha. Teresa parou. Coceira. Febre prolongada. Suores noturnos. Perda de peso. Aqueles sintomas juntos formavam um padrão que ela conhecia. O senhor falou da coceira para o médico? Falei para a enfermeira hoje cedo. Ela disse que ia anotar. Teresa terminou a limpeza em silêncio, mas sua cabeça estava acelerada. Ela sabia o que aquilo podia ser. Não tinha certeza absoluta, claro. Precisaria de exames específicos para confirmar. Mas os sinais estavam todos ali, gritando. Ela saiu do quarto e foi direto para o posto de enfermagem. A enfermeira Carla estava lá, anotando coisas no computador. Carla, posso perguntar uma coisa? Carla olhou para cima. Oi, Teresa. Claro. O paciente do 308, ele falou que está com coceira. Você anotou? Anotei sim, vou passar para o Dr. Gustavo no round da tarde. Teresa hesitou. Sabia que não devia se meter. Sabia que não era lugar dela, mas não conseguiu ficar quieta. Você acha que pode ser, sei lá, alguma coisa mais grave? Carla deu um sorriso cansado. Teresa, eu não posso opinar sobre diagnóstico. Quem decide isso é o médico. Eu sei, mas é que os sintomas dele não parecem só virose. Eu também acho. Carla baixou a voz. Mas o Dr. Gustavo não quer investigar mais. Diz que é viral e pronto. E se não for? Carla suspirou. Então ele vai descobrir em algum momento. Mas eu não posso fazer nada além de anotar as queixas e repassar. Entende? Teresa entendeu. Entendeu perfeitamente. Hierarquia, protocolo, medo. Era tudo isso que mantinha Alfredo ali, definhando sem o tratamento adequado. Ela voltou para o trabalho, mas não conseguia tirar Alfredo da cabeça. Durante o resto da manhã, enquanto limpava outros quartos, sua mente rodava, calculava. Pensava nas possibilidades diagnósticas, febre prolongada, suores noturnos, perda de peso, coceira. O quadro fazia sentido. À tarde, Teresa viu o Dr. Gustavo fazendo a ronda. Ele entrou no 308 com a doutora Juliana e 2 enfermeiras. Ficaram lá dentro uns 5 minutos. Quando saíram, Teresa estava passando no corredor. Ela ouviu a conversa. A coceira é reação ao antitérmico, troca para dipirona. Gustavo falava enquanto andava. Mantém hidratação, ele vai melhorar. Mas, doutor, Juliana tentou. Não seria prudente pedir pelo menos uma cultura ou... Juliana. Gustavo parou, virou para ela. Você está questionando minha conduta? Não, doutor. Só estou sugerindo. Eu não preciso de sugestões. Eu preciso que você aprenda a não gastar recurso do hospital à toa. Cada exame custa dinheiro. Não vou pedir exame desnecessário porque você está ansiosa. Juliana calou. Gustavo continuou andando. As enfermeiras trocaram olhares. Ninguém disse nada. Teresa ficou parada ali. Invisível como sempre. Mas por dentro, uma decisão estava se formando. Uma decisão perigosa. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. Ficou acordada na cama, olhando para o teto do quarto, pensando em Alfredo, pensando nos sintomas, pensando no que ela sabia, no que ela podia fazer. Não podia fazer nada. Ela era a faxineira. Ninguém ia escutar ela, principalmente depois da humilhação pública no refeitório. Se ela falasse alguma coisa, seria ignorada. Ou pior, seria demitida por se meter onde não era chamada. Mas e se ela estivesse certa? E se Alfredo piorasse? E se acontecesse algo irreversível? Teresa virou na cama, olhou para o despertador. 3 da manhã. Daqui a 1 hora teria que levantar para ir trabalhar.
Mas o sono não vinha. Ela levantou, foi até o armário, abriu, olhou para a caixa de papelão lá no fundo. Aquela caixa que ela não abria faz anos. Pegou a caixa, colocou na cama, abriu. Os diplomas estavam ali, amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis. Faculdade de Medicina, residência em clínica médica, especialização em infectologia, certificados de congressos, de publicações, de prêmios. Teresa passou a mão pelo papel. Lembrou de quando tudo isso significava algo. Lembrou de quando ela era a doutora Teresa Oliveira, médica infectologista, respeitada, requisitada. Lembrou do que aconteceu, do erro que não foi dela, mas que caiu nas costas dela, do processo, da suspensão, do registro suspenso pelo Conselho de Medicina, de tudo que ela perdeu. Fechou a caixa, guardou de volta, mas algo tinha mudado nela naquela noite. Algo que estava adormecido há anos tinha acordado. Na terça-feira de manhã, Teresa chegou ao hospital com uma determinação nova. Ela tinha tomado uma decisão, ia observar Alfredo de perto. Ia anotar os sintomas, ia montar o quebra-cabeça, e se ela tivesse certeza do diagnóstico, ia falar. Não importava as consequências, porque algumas coisas são maiores que o medo. Algumas coisas valem a pena arriscar. Teresa começou a observar seu Alfredo com outros olhos. Não mais como a faxineira que apenas limpa o quarto, mas como alguém que entendia de medicina. Alguém que sabia interpretar sinais. Na terça de manhã, quando entrou no 308 para limpeza, ela prestou atenção em cada detalhe. A cor da pele de Alfredo. O tom levemente amarelado que começava a aparecer. A respiração dele, um pouco mais rápida que o normal. A forma como ele se movia na cama. Devagar, com esforço. Bom dia, seu Alfredo. Como passou a noite? Alfredo tentou sorrir, mas estava exausto. Ah, filha, foi difícil. Suei tanto que troquei o pijama 3 vezes. A enfermeira teve que trocar o lençol 2 vezes. Teresa pegou o esfregão, mas sua atenção estava toda em Alfredo. E a coceira? Melhorou? Piorou. Agora está mais forte nas pernas e na barriga. Coço até sangrar. Teresa se aproximou. Posso ver? Alfredo puxou a blusa do pijama para cima. O abdômen dele estava cheio de marcas vermelhas, arranhões. E algo mais. Pequenas manchas escuras. Petequias. Teresa reconheceu na hora. O senhor mostrou isso para o médico? Mostrei ontem. Ele disse que é alergia ao remédio. Não era alergia. Teresa tinha certeza. Aquelas petequias, junto com todos os outros sintomas, apontavam para uma direção muito específica. Mas ela precisava ter certeza absoluta antes de falar qualquer coisa. Seu Alfredo, o senhor se importa se eu fizer umas perguntas? Claro que não, filha. Pode perguntar. Antes de vir para o hospital, o senhor teve contato com algum animal? Cachorro, gato, algum bicho? Alfredo pensou. Não, só tenho um passarinho em casa, um curió. Teresa anotou mentalmente. E o senhor viajou recentemente? Foi para algum sítio, fazenda, área rural? Fui sim. Mês passado fui pescar com meu genro, num sítio lá no interior. Fiquei 2 dias. Teresa sentiu o coração acelerar. Área rural. Contato com água de rio. Contato com possíveis vetores. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. E lá no sítio, o senhor entrou em algum rio? Lagoa? Entrei sim, para pescar. Fiquei com a água na canela o dia todo. Pronto. Ali estava. A conexão que ninguém tinha feito. O Dr. Gustavo não tinha perguntado nada disso. Não tinha investigado a história epidemiológica do paciente. Tinha apenas olhado os sintomas superficialmente e dado um diagnóstico rápido. Mas Teresa sabia. Sabia exatamente o que Alfredo tinha. E não era virose. Era leptospirose, uma doença bacteriana transmitida principalmente pelo contato com água contaminada pela urina de roedores. Comum em áreas rurais, em enchentes, em lugares com saneamento precário.
Os sintomas batiam perfeitamente. Febre alta, dores musculares, icterícia leve, petequias, suores noturnos. Tudo fazia sentido. E o pior, leptospirose não tratada podia evoluir para formas graves. Comprometimento renal, hemorragias, insuficiência respiratória. Alfredo precisava de antibiótico específico, precisava urgente. Teresa terminou a limpeza do quarto em piloto automático. Sua cabeça estava acelerada. Ela tinha a resposta, tinha o diagnóstico. Mas o que fazer com isso? Saiu do 308 e foi direto para o banheiro dos funcionários. Trancou a porta, olhou para o próprio reflexo no espelho, o rosto cansado, os olhos fundos, o uniforme de faxineira. Você não é mais médica, ela sussurrou para si mesma. Você não tem mais o direito de opinar. Você não é nada. Mas Alfredo estava piorando. Cada dia que passava sem tratamento adequado era um dia a mais de risco. Ela não podia ficar calada. Não dessa vez. Teresa saiu do banheiro decidida. Foi até o posto de enfermagem. A enfermeira Carla estava lá, checando medicações. Carla, posso falar com você? É sobre o paciente do 308. Carla olhou ao redor. Não tinha ninguém por perto. Fala, Teresa. Eu sei que vai parecer loucura, mas eu acho que o seu Alfredo não tem virose. Acho que ele tem leptospirose. Carla franziu a testa. Como assim? Você é médica? Não, eu não sou médica. A mentira doeu na boca. Mas eu estudei muito sobre doenças. Leio muito. E os sintomas do seu Alfredo batem exatamente com leptospirose. Teresa. Carla suspirou. Eu entendo sua preocupação, mas quem faz diagnóstico é o médico. Eu não posso simplesmente chegar no Dr. Gustavo e dizer que a faxineira acha que o paciente tem leptospirose. Ele vai me crucificar. Mas você pode perguntar se ele considerou essa possibilidade. Pode falar que o paciente esteve em contato com água de rio. Isso não está no prontuário. Carla hesitou. Não tá? Não, ninguém perguntou. Eu perguntei para o seu Alfredo hoje. Ele foi pescar no interior mês passado. Ficou com os pés na água o dia todo. Carla pegou o prontuário. Folheou. De fato, não tinha nada sobre histórico de viagem ou exposição ambiental. Você perguntou isso para ele? Perguntei, enquanto limpava o quarto. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, suspirou fundo. Tá bom. Eu vou anotar essa informação no prontuário e vou mencionar para o Dr. Gustavo na próxima ronda. Mas, Teresa, não cria expectativa. Ele não gosta quando questionam ele. Eu sei, mas pelo menos você tentou. Obrigada, Carla. Teresa voltou para o trabalho. Limpou outros quartos. Limpou corredores. Mas sua cabeça estava no 308, em Alfredo. Na possibilidade de estar certa. Na possibilidade de conseguir ajudar. À tarde, o doutor. Gustavo fez a ronda. Teresa estava limpando o corredor quando ele passou com a doutora Juliana e as enfermeiras. Eles entraram no 308. Ficaram lá dentro uns 10 minutos. Quando saíram, Teresa tentou escutar a conversa. Então ele foi pescar? A voz de Gustavo estava irritada. E ninguém perguntou isso antes. Estava no prontuário de hoje, doutor. Carla respondeu. A informação foi coletada pela enfermagem. Pela enfermagem? Gustavo riu. A enfermagem agora faz anamnese? Teresa viu Carla engolir seco. Não, doutor. Foi uma informação que surgiu durante o cuidado com o paciente. Gustavo parou. Olhou para Carla com desconfiança. Tá. E você acha que isso muda alguma coisa? Bom, doutor. Leptospirose é comum em pessoas que tiveram contato com... Eu sei o que é leptospirose. Gustavo cortou. Eu não preciso que você me ensine medicina. O quadro clínico não bate. Leptospirose tem icterícia mais evidente. Tem comprometimento renal. Os exames dele não mostram isso. Os exames foram feitos há 5 dias, doutor. Juliana se arriscou. Talvez valha a pena repetir e pedir uma sorologia específica.
Gustavo olhou para Juliana, depois para Carla, depois para o corredor onde Teresa estava passando pano no chão. Algo no olhar dele mudou, como se tivesse entendido alguma coisa. Foi a faxineira que deu essa ideia, não foi? Silêncio. Foi. Gustavo elevou a voz. Carla abaixou a cabeça. Foi ela que coletou a informação sobre a pescaria, doutor. Gustavo deu uma risada seca, sem humor. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. Agora a faxineira está dando pitaco em diagnóstico? Ele começou a andar em direção a Teresa. Teresa sentiu o estômago gelar, quis correr, mas ficou parada. Gustavo parou na frente dela, os olhos dele queimando de raiva. Você acha que sabe de medicina? Teresa não respondeu. Eu perguntei, você acha que sabe de medicina? Não, doutor, eu só... Você só o quê? Só quis ajudar? Só quis dar sua opinião valiosa? Gustavo estava vermelho. Você é faxineira, seu trabalho é limpar chão. Não é brincar de médica, não é inventar diagnóstico, entendeu? Teresa apertou o cabo do esfregão. Sentiu a humilhação queimando. Entendi, doutor. Ótimo, agora some da minha frente e não se meta mais onde não é chamada. Gustavo voltou para o grupo. Falou alto para todo mundo ouvir. Eu vou pedir a sorologia, não porque a faxineira sugeriu, mas porque eu, como médico responsável, achei prudente, está claro? Sim, doutor, a doutora Juliana respondeu. Eles foram embora. Teresa ficou ali, sozinha no corredor, com as pernas tremendo, o coração acelerado, e uma certeza crescendo dentro dela. Ela estava certa, sabia que estava. E em breve todo mundo ia saber também. 2 horas depois, Teresa estava limpando a sala de descanso dos médicos quando ouviu a correria. Passos apressados, vozes alteradas. Algo estava acontecendo. Ela saiu no corredor. Viu enfermeiros correndo em direção ao quarto 308, um carrinho de emergência sendo empurrado. A dona Juliana gritando por ajuda. O coração de Teresa disparou. Era Alfredo. Ela largou tudo e correu também. Parou na porta do 308. Não podia entrar, mas conseguia ver. Alfredo estava na cama, pálido, respirando com dificuldade. A saturação dele estava caindo. O monitor apitando. Dona Célia estava no canto do quarto, chorando, sendo segurada por uma enfermeira. O doutor. Gustavo entrou correndo. O que aconteceu? Ele teve uma queda súbita de saturação, doutor. A doutora Juliana estava tentando colocar uma máscara de oxigênio em Alfredo. E olha aqui. Ela levantou o lençol. As pernas de Alfredo estavam cobertas de manchas roxas, petequias se espalhando. As petequias aumentaram muito e ele está com sangramento gengival. Gustavo ficou pálido. Resultado da sorologia chegou? Ainda não, doutor. Mas pelos sintomas, começa a penicilina cristalina agora. Dose de ataque. Gustavo tinha perdido toda a arrogância. A voz dele estava trêmula. E transfere para UTI. Ele está entrando em fase grave. Teresa estava parada na porta, assistindo tudo. Seu diagnóstico estava correto. Leptospirose, forma grave, síndrome de Weill. Se tivessem começado o tratamento antes, Alfredo não estaria assim. A equipe mobilizou, preparando Alfredo para transferência. Foi quando Dona Célia se soltou da enfermeira e gritou. Ele vai morrer? Meu marido vai morrer? Não, senhora. Gustavo tentou acalmar. Ele vai receber o tratamento agora. Ele vai ficar bem. Mas por que demorou tanto? Por que ninguém descobriu antes? Dona Célia estava desesperada. Faz 1 semana que ele está aqui. Gustavo não respondeu. Desviou o olhar. Foi nesse momento que Teresa entrou no quarto. Não pensou. Apenas agiu. Passou pelos médicos, pelas enfermeiras e foi direto até Alfredo. Seu Alfredo. Ela segurou a mão dele. O senhor vai ficar bem. Eles vão te tratar agora, com o remédio certo. Alfredo abriu os olhos, reconheceu ela, tentou sorrir. Sai daqui! Gustavo gritou. Você não tem autorização para estar aqui. Teresa não saiu. Olhou para Gustavo e pela primeira vez não abaixou a cabeça. Eu avisei que era leptospirose. Avisei há 2 dias.
Você não avisou nada. Você deu um palpite sem fundamento. Gustavo estava nervoso, defensivo. Palpite? Teresa largou a mão de Alfredo e virou para Gustavo. Eu perguntei sobre exposição ambiental. Descobri que ele teve contato com água de rio, identifiquei as petequias, reconheci o padrão clínico. Isso não é palpite. A doutora Juliana olhou para Teresa com os olhos arregalados. Como você sabe tudo isso? Teresa respirou fundo. Agora não tinha mais volta. Porque eu sou médica, fui médica, infectologista. Trabalhei 15 anos na área antes de perder meu direito de exercer a profissão. Silêncio absoluto no quarto. Gustavo ficou paralisado, a boca aberta, incapaz de falar. Você é médica? A doutora Juliana perguntou. Era. Perdi minha licença há 3 anos por um erro que não cometi. Erro de outro profissional que foi empurrado para mim. Perdi tudo. Recorri, mas o sistema não perdoa. Então aceitei o único emprego que consegui, faxineira. Teresa olhou para Gustavo. Mas eu não esqueci nada. Não esqueci como diagnosticar. Não esqueci como ler sintomas. E não esqueci que um paciente vale mais que o ego de qualquer médico. Gustavo finalmente reagiu. Você mentiu. Está trabalhando aqui de forma fraudulenta. Não menti, não exerci medicina, não prescrevi, não examinei pacientes. Eu limpo o chão, como você mesmo disse várias vezes. Teresa deu um passo para frente. Mas quando vi um paciente sem receber a investigação adequada, eu não pude ficar calada. E você sabe que eu estava certa. O resultado da sorologia vai confirmar, Gustavo tentou argumentar. Não precisa de sorologia para ver o óbvio. Teresa apontou para Alfredo. Olha para ele, olha o que você deixou acontecer por arrogância, por não escutar, por achar que só você sabe. A doutora Juliana se aproximou de Teresa. Você salvou ele. Se não fosse você insistir, a gente não teria pedido a sorologia, não teríamos começado o tratamento. Eu não salvei ninguém ainda. Teresa olhou para Alfredo. Mas espero que vocês salvem. Porque ele merece. Dona Célia se aproximou de Teresa. Pegou nas mãos dela. Obrigada. Muito obrigada por não desistir do meu marido. Teresa sentiu os olhos arderem. De nada, Dona Célia. A equipe terminou de preparar Alfredo. A maca foi empurrada para fora. Rumo à UTI. O quarto ficou vazio. Só Teresa, o doutor Gustavo e a doutora Juliana. Gustavo olhou para Teresa. Diferente agora. Sem a arrogância, apenas cansado, derrotado. Você vai ser demitida. Você sabe disso, né? Eu sei. Teresa pegou o esfregão que tinha deixado no corredor. Mas pelo menos, seu Alfredo vai viver. Ela saiu do quarto. Voltou para o trabalho, sabendo que aquele seria seu último dia no Hospital Nova Esperança, mas sem nenhum arrependimento. Teresa estava no vestiário, trocando de roupa, quando a porta se abriu. Era a diretora administrativa do hospital, doutora Patrícia Mendes. Ao lado dela, a coordenadora de enfermagem. Teresa, preciso falar com você, no meu escritório, agora. Teresa assentiu. Sabia o que vinha. Pegou sua bolsa e seguiu as duas. O corredor até a administração parecia mais longo que o normal. Cada passo ecoava. Funcionários olhavam. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido. No escritório, a doutora Patrícia sentou atrás da mesa. Teresa ficou em pé. Pode sentar. Teresa sentou. Preparada para demissão, preparada para consequências. Me conta sua versão do que aconteceu hoje. A voz da diretora era séria, mas não agressiva. Teresa contou tudo, desde o momento que começou a observar Alfredo, as perguntas que fez, a conexão que estabeleceu, a tentativa de alertar a equipe, a humilhação do Dr. Gustavo e a decisão de falar a verdade quando Alfredo piorou. E é verdade que você é médica? Era médica? Sim, senhora. Fui médica infectologista por 15 anos. Perdi minha licença 3 anos atrás. A doutora Patrícia abriu uma pasta. Eu já entrei em contato com o Conselho de Medicina. Confirmei sua história.
Você foi acusada de erro médico que resultou na perda de um paciente. Mas havia controvérsias no processo. Várias pessoas defenderam você. Não adiantou. Perdi minha licença mesmo assim. Você tem algum recurso em andamento? Não. Desisti. Não tinha mais dinheiro para advogado. Não tinha mais forças para lutar. A diretora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Teresa, você salvou a vida do seu Alfredo. A sorologia chegou a 1 hora. Positiva para leptospirose. Se o tratamento tivesse demorado mais um dia, ele provavelmente não sobreviveria. Teresa sentiu um alívio imenso. Ele vai ficar bem? Vai, já está estabilizado na UTI, respondendo ao tratamento. A diretora se inclinou para frente. Mas você entende que eu tenho um problema aqui, né? Entendo. Eu trabalhei sem revelar minha formação. Dei opinião médica sem estar autorizada. Eu aceito a demissão. Demissão? A doutora Patrícia ergueu a sobrancelha. Quem falou em demissão? Teresa olhou confusa. Mas eu pensei... Teresa, você não exerceu medicina ilegalmente. Você fez perguntas a um paciente durante seu trabalho de limpeza. Você compartilhou informações relevantes com a enfermagem. Você não prescreveu, não diagnosticou formalmente, não tocou no paciente de forma médica. A diretora abriu um sorriso pequeno. Tecnicamente, você não violou nenhuma lei. Mas o Dr. Gustavo... O Dr. Gustavo vai ter que explicar para mim por que demorou 1 semana para fazer uma anamnese adequada, por que ignorou sintomas evidentes e por que humilhou uma funcionária publicamente. A voz da diretora ficou mais dura. Eu já tenho 3 queixas formais dele, de outros funcionários nas últimas semanas. Isso não pode continuar. Teresa não sabia o que dizer. Eu quero fazer uma proposta. A doutora Patrícia juntou as mãos. Eu vou te colocar em contato com um advogado especializado em direito médico, alguém que eu conheço pessoalmente. Ele vai avaliar seu caso, ver se tem chance de reaver sua licença profissional. Doutora, Patrícia, eu não tenho dinheiro para... Eu vou bancar. O hospital vai bancar. Ela cortou. Porque se você conseguir sua licença de volta, eu quero você trabalhando aqui, como médica. Não como faxineira. Teresa sentiu as lágrimas caírem. Não conseguiu segurar. 3 anos de dor, de humilhação, de silêncio. E agora isso. Uma chance. Uma porta se abrindo. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça ainda. Pode ser que não consiga, mas vale tentar. A diretora se levantou. Enquanto isso, você continua como faxineira. Mas com uma condição. Se você ver algo errado... Você fala. Discretamente, mas fala. Esse hospital precisa de pessoas que se importam de verdade. Teresa assentiu, ainda chorando. Saiu do escritório de cabeça erguida pela primeira vez em anos. 3 meses depois. Teresa entrou no Hospital Nova Esperança usando um jaleco branco. Doutora Teresa Oliveira, infectologista. Sua licença profissional havia sido revalidada depois que o advogado encontrou provas definitivas de que o erro não tinha sido dela. Testemunhas que não tinham sido ouvidas no primeiro processo. Documentos que tinham sido ignorados. A justiça tinha demorado, mas tinha chegado. Ela passou pelo corredor do 3º andar. Viu Dona Joana limpando o chão. Parou. Cumprimentou. Bom dia, Joana. Bom dia, doutora Teresa. Joana sorriu largo. Ainda não me acostumei te chamando de doutora. Eu também não. Teresa sorriu de volta. Ela seguiu até a sala de reuniões. Lá dentro, a doutora Juliana e outros residentes. E no fundo da sala, quieto, constrangido, o doutor Gustavo. Ele tinha sido rebaixado. Não era mais o médico titular. Tinha passado por um processo disciplinar. Havia sido advertido formalmente e agora respondia a Teresa nas decisões de infectologia. A reunião começou. Teresa apresentou casos, ensinou, compartilhou conhecimento, tratou todo mundo com respeito, até Gustavo, porque Teresa tinha aprendido algo importante. Humilhação não se combate com humilhação.
Injustiça não se corrige com vingança. A verdadeira vitória estava em usar sua segunda chance para ser exatamente o oposto do que Gustavo tinha sido. Depois da reunião, Teresa foi visitar alguém. Quarto 412. Alfredo estava lá, internado novamente, mas dessa vez por uma cirurgia simples de vesícula. Quando viu Teresa na porta com o jaleco branco, ele sorriu de orelha a orelha. Doutora Teresa, a senhora ficou linda de branco. Teresa entrou. Cumprimentou Dona Célia. Examinou Alfredo. Tudo certo com o senhor. Cirurgia foi bem. Amanhã tem alta. Graças a Deus e graças à senhora. Alfredo segurou a mão dela. A senhora salvou minha vida. Nunca vou esquecer. Eu só fiz meu trabalho, seu Alfredo. Seja como faxineira ou como médica, eu sempre vou fazer meu trabalho. Teresa saiu do quarto. Andou pelo corredor, olhou pela janela. O sol estava entrando forte, iluminando tudo. Ela tinha perdido 3 anos. 3 anos limpando o chão enquanto seu conhecimento era desperdiçado. 3 anos sendo invisível, sendo humilhada, sendo tratada como menos. Mas ela tinha sobrevivido, tinha resistido, e no final, a verdade tinha vencido. Porque justiça às vezes demora, mas quando chega, chega forte e muda tudo. Às vezes, quem é ignorado carrega o maior conhecimento. Teresa foi tratada como invisível, mas salvou uma vida e expôs o valor da humildade. Esse vídeo é um lembrete. Nunca subestime quem está em silêncio. Pode ser quem mais entende do assunto. Se essa história te tocou, deixa o like, comenta respeito e humildade sempre. E compartilha para mais